Bom, vamos lá, né? Esse vai ser o primeiro livro que eu vou falar aqui no canal e não tinha como ser outro livro. O Mínimo do Professor Olavo de Carvalho, O Mínimo para Não Ser um Idiota. Foi esse o livro que me despertou para ter uma vida de estudos, me despertou para ter uma vida de leitura. Foi esse o livro que, entre aspas, me fez sair da Matrix. Entre aspas. Me fez sair da Matrix, né? E foi esse livro, cara, que me mostrou a miséria moral e intelectual em que eu vivia. E não só a miséria moral e intelectual em que eu vivia, mas também a miséria moral e intelectual do meio brasileiro, do meio cultural brasileiro. Entende? Então, não tinha como ser outro livro, senão esse. Esse livro me deu uma nova perspectiva de vida, me fez pensar sobre muita coisa que eu nem fazia ideia. E eu sempre, desde que eu criei o canal, eu sempre quis ter uma série falando sobre livros. Fazer série sobre livros. Mas eu ainda não sabia qual livro começar. E aí, parando pra pensar, eu falei, cara, não tem como ser outro, tem que ser o Mínimo do Professor Olavo de Carvalho. Então, vamos lá, né? O primeiro tópico que eu vou falar sobre o livro vai ser sobre a juventude. O professor começa falando assim, né? Eu já acreditei muitas vezes em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa pataquada, nem mesmo quando jovem. Bem ao contrário, desde cedo me impressionaram muito fundo a conduta dos meus companheiros de geração, o espírito de rebanho deles, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceites pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha no grupinho dos sujeitos bacanas, né? No grupinho dos maiorais ali. Então, aqui o professor está falando da prostituição da própria realidade, a prostituição da própria personalidade. Uma das piores coisas que você pode fazer para ser aceito por um determinado grupo social é você prostituir a sua própria personalidade. Isso é uma das piores coisas, cara. E depois o professor continua falando, né, sobre a experiência do jovem, né, se- é, ingressando nos grupos sociais, e ele fala: a massa barulhenta e cínica recebe o novato com desprezo e hostilidade, que lhe mostram, desde logo, a necessidade de obedecer para não sucumbir. Desde logo, a necessidade de obedecer para não sucumbir. Olha isso. Ou você obedece, ou você sucumbe, ou você é posto para fora, expulso. É o reino dos mais fortes, mais descarados, que se afirma com toda a sua crueza sobre a fragilidade do recém-chegado, impondo-lhe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro da horda. Para não ser devolvido impotente e humilhado aos braços da mãe, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, capacidade de se amoldar aos caprichos da maioria, a supressão, em suma, da personalidade. Ou seja, mais uma vez o professor falando da prostituição da personalidade aqui, né? E ele, como jovem, né? Ele se submete a isso com prazer, cara. Com aquela ânsia de apaixonado, né? Que tudo vai fazer pra ganhar um mero sorrisinho condescendente. Gosto muito quando o professor Olavo ele resume a adolescência, aquela rebeldia da adolescência numa única frase. Ele fala: a eis aqui que se resume a famosa rebeldia do adolescente. Amor ao mais forte que o despreza e desprezo pelo mais fraco que o ama. Olha que forte isso, né? Olha que pesado. Hoje, de fato, raramente se encontra um jovem que não queira, antes de tudo, transformar o mundo. E que, em função desse parte pris, não adie para as calendas gregas o dever de perguntar o que é o mundo. O culto universal da juventude obscureceu essa verdade a ponto que toda
todo mundo acha natural esperar que aos 15 ou 18 anos um sujeito tenha opiniões sobre todas as coisas. E miraculosamente elas estejam mais certas que as dos seus avós e seus pais. O resultado dessa crença generalizada é desastroso. Todos os movimentos totalitários e genocidas dos últimos séculos, comunismo, nazismo, fascismo, radicalismo islâmico, etc., foram criações de jovens e sua militância foi colhida maciçamente nas universidades. O culto da juventude traz como um de seus componentes essenciais o desprezo pelo conhecimento. Se ao sair da adolescência o sujeito já traz na cabeça todas as ideias certas, para que continuar estudando? Então, é um, é um cenário trágico, né? Esse desprezo pelo conhecimento, né? O professor fala aqui sobre também a importância da humildade no aprendizado. Então, cara, essa foi a primeira parte, né? Sobre a juventude. Vai ser uma série de vídeos sobre esse livro. E obrigado pelo seu tempo. Esse foi só o primeiro e até o próximo, né?